Olá, Boa noite! boa noite. Tudo bem, Karine? Está dando para me ver? Está dando para ouvir bem aí? Sim, bem certinho. Perfeito, tô te vendo, tô te ouvindo bem também. Karine, se apresenta aí pra gente. Quem é você? O que é que você faz? Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, a convite da Camila. Obrigada, Camila, por esse convite. Faz muito tempo que eu não faço live, né? A Olha, vida a vida que, né, a vida real tá bem puxada, enfim, aí acabou não dando mais para fazer live, mas que bom voltar. Tava com saudade. Eu sou Karine, engenheira civil. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Sou formada, né, em engenharia civil há 3 anos e eu atuo com laudos desde a faculdade. Eu ingressei nisso como estágio, eu caí de paraquedas nessa área e me apaixonei e tô nela até hoje. que interessante. Então, você já fazia estágio nessa área? Já O comecei o que que o estágio lá no quinto estagiário faz nessa semestre. área? Oi? O que que o estagiário ele pode fazer nessa área? Como que ele pode atuar aí nessa área? Nossa, no estágio, assim, o começo foi bem difícil, porque a gente não tem a questão da escrita, não, era Uhum. muitos termos diferentes, normas. Então, o começo, assim, foi bem difícil. Eu escrevia muito errado, usava termos que não eram técnicos, enfim. Mas me dediquei ali, estudei bastante e em questão de um ano, assim, eu já estava praticamente fazendo laudo sozinha, assim, não foi algo muito difícil, sabe? Claro, né? Tudo que é diferente no começo é estranho, a gente precisa se dedicar Uhum. um pouco mais, porém, logo um ano, assim, eu já estava entendendo bem, já estava conseguindo me virar bem, assim, nos laudos cautelares, né? Legal. Você trabalhou em escritório específico de laudos? Isso, trabalhei num escritório de perícias, laudos, mas eu só queria trabalhar. Então, quando ele, né, o dono da empresa me ofereceu, me explicou, tá bom, claro, sei, eu vou trabalhar. Quando cheguei lá, foi um baque. Algo novo, né? A gente costuma não ver isso, né, na faculdade. Olha que Sim. interessante, né, galera? Para quem ainda está na faculdade, às vezes a gente fica tão limitado a procurar em escritório de projeto, procurar em construtora, alguma obra, alguma coisa. Tem também escritórios hoje de laudos, escritórios de perícia, de avaliações, que vocês também podem procurar estágio lá. Então, para o pessoal que é estudante ainda, abre o leque de vocês também para isso, tá? E Uhum. aquela coisa, né? Quando a gente procura em algo que não tem ninguém procurando, fica até mais fácil você conseguir seu primeiro emprego aí na engenharia. Mas vamos falar de laudo técnico, bora falar de como que os engenheiros, né, como que eles podem ingressar nessa área também. Primeira pergunta de tudo, né? Explique aí pra gente o que que é essa área, laudos técnicos, o que que faz um engenheiro que trabalha com isso? Então, né? Quem trabalha com laudos, a gente fala que trabalha na engenharia diagnóstica, né? Que trabalha Hum. com laudos, a engenharia diagnóstica aí ela tem 5 ferramentas, né? Que a gente pode trabalhar, que é a vistoria, que é o primeiro, né? O laudo mais simples, um relatório mais simples, aí até a gente pode utilizar a vistoria cautelar de vizinhança como exemplo. Aí depois a gente tem a inspeção, que daí hoje está muito em alta, né? A inspeção Aham. predial. Então, a inspeção é o segundo tipo de serviço aí, que é além da vistoria, tu ainda faz uma análise técnica ali, né? Com o teu conhecimento técnico. Depois a gente tem a auditoria, né? A auditoria já é um pouquinho mais profundo, porque tu vai ter que comparar ali projeto, documento, verificar ali se teve algum erro, né? Enfim, então fazer realmente uma auditoria ali daquele imóvel. Depois temos a perícia, então geralmente, né, é o laudo pericial que a gente atua em processos judiciais, que realmente na perícia tu vai ter que dizer a causa, vai ter que dizer responsável, né? Vai ter que realmente dar um nome aos bois ali, bem dizer quem é o culpado do problema. E por fim, a gente tem a consultoria, então a gente também pode trabalhar com consultorias, né, dentro desse mundo aí da engenharia diagnóstica.
E daí existe N tipos de problemas, N tipos de laudos. Claro, que nem eu falei, Uhum. tem aí essas separações, mas os laudos vão ser Ns, né? Cada problema é uma caixinha de surpresa. Então vai ser N tipo de trabalho, hein? Legal. Hoje, para um engenheiro que está ingressando aí na área, que está buscando, né, aprender mais sobre, no caso da perícia judicial, laudos técnicos, começar a empreender, começar como autônomo mesmo. Você listaria quais tipos de serviços, né, dessa parte de laudo que ele poderia começar tranquilamente? Então, né, dá para começar a trabalhar tranquilamente usando o CPF, né? Não precisa ter empresa. Claro que geralmente quando tu vai fazer trabalhos para empresas maiores, construtoras, eles exigem um Uhum, CNPJ, enfim. Então tem que ver qual que vai ser o teu nicho, o teu tipo de cliente. Mas dá para trabalhar, dá para fazer laudo com o teu CPF tranquilo, emite nota fiscal avulsa, né? Não precisa aí ter que abrir uma empresa. Mas para começar, eu sempre indico, né, para quem me pergunta, para os meus alunos, começar com vistoria, né, e com trabalhos de inspeção, que geralmente são trabalhos onde não se aprofunda muito, né? Vistoria mesmo, você não precisa nem dizer a causa, é uhum, só relatar o fato. Então, relatar ali, claro, tu vai ter que ter um conhecimento, né, básico, porém, tu não vai ter que se aprofundar, dizer por que aconteceu, dizer como tratar. Então, geralmente, relatórios cautelares, né, é mais simples de começar. E a inspeção também, a inspeção predial, ela tem mais detalhes, mas também é só constatar o fato lá, né? Ó, não tá funcionando aqui, aí você recomenda consultar um eletricista, né? Consultar um engenheiro mecânico. Ou uhum. faz ali a ordem de critério, não de critério, de risco, né? Daquele elemento, mas nada muito profundo. Então, essas duas áreas eu acho bem interessante, laudos Legal. cautelares. Então, vistoria cautelar de vizinhança, recebimento de chaves, que também é algo, né, que tu só vai constatar o fato ali, como é que está sendo entregue. E inspeção predial. Eu indico começar por essas áreas. Legal. E ainda tem uma que eu ainda recomendo também, que é a parte de laudo de reforma, né? Então, é um Ah, dos sim. serviços aí também bem simples, né? Que a gente consegue fazer e consegue, mesmo com zero experiência, quem está começando agora, quem está entrando no mercado agora, né? Pessoal, a Karina ela falou aí de alguns tipos de laudos, né? Vocês já devem ter ouvido falar de vistoria cautelar de vizinhança. Às vezes não, né? Porque a gente não costuma ouvir falar disso em faculdade. Então, às vezes, a gente começa a entender mais sobre isso quando você está no mercado. Para vocês, né, sintonizarem aí, expliquem um pouquinho para eles de forma resumida, Karine, o que seria um laudo de vistoria cautelar de vizinhança? É... Ó, tem algumas perguntas ali. Eu acabo lendo. Depois a gente vai lendo. É, Vistoria cautelar de vizinhança, gente, é um serviço, né, solicitado pela NBR 12722, que é toda vez que alguém, né, quer construir, quer gerar ali algum impacto no local e pode ser que gere algum dano aos vizinhos, ele precisa cuidar, né, ele precisa se responsabilizar para com os imóveis ao redor ali, né, com a vizinhança. Então, Uhum, geralmente o que acontece é feita a vistoria cautelar de vizinhança para constatar, para congelar o estado desse imóvel e se futuramente, né, ocorreu algum dano por essa obra, fica muito fácil comprovar, evita problema, evita litígio, evita aí processo judicial. Então, uhum. assim, realmente um trabalho simples, mas que evita uma dor de cabeça enorme no futuro, né? E esse serviço é bem interessante, né? Porque a gente consegue vender o serviço para os dois lados, né? Se você não Sim. consegue fechar com a construtora, por exemplo, que está fazendo a construção, a gente pode oferecer serviço para os vizinhos, porque eles também são, né, uma das partes mais interessadas. Porque às vezes a gente esquece isso, mas, cara, vai ter uma obra. Uma obra vai demandar movimentação, vai demandar, né, fundações, vai ter, né, até, enfim, vai ter todo o processo de obra. E os vizinhos normalmente têm imóvel que é literalmente com muro, muro a muro.
Então, Uhum. às vezes, vai fazer uma movimentação maior, alguma construção mais pesada, né? Acaba que pode acontecer algum problema. E se acontece esse problema, o vizinho, ele nem sabe que ele poderia ter se resguardado. E aí, quando acontece que ele vai atinar. E assim também para a construtora. Que quando a gente fala, né, Karine, de construtora, o pessoal acha que é grande construtora. Mas não. Hoje, investidores, pequenos construtores também constroem bastante casa, constroem prédios, enfim. Então, essas pessoas, elas às vezes nem sabem que elas podem ter esse serviço, contratar alguém para fazer esse serviço. E o melhor, normalmente eles terceirizam o serviço. Não é gente da construtora. E isso serve para construtora grande. Construtora grande, eles terceirizam o serviço de vistoria cautelar. E aí alguém até perguntou, né? Estava aqui anotado uma das perguntas, questão de honorários. Quanto que o engenheiro ele consegue cobrar por um serviço de vistoria cautelar, por exemplo? Ah, pergunta para mim? Vai, fala aí. Então, gente, tem aí algumas tabelas, né, do IBAP, de CREA, que Uhum. tu pode se utilizar aí como base. A tabela, por exemplo, do IBAP São Paulo fala que o valor da hora aí, de perícia, enfim, é R$ 450 a hora. Mas já adianto para você que é complicado, tá? Exercer aí esse valor de hora. Geralmente esse valor aí de hora é mais para perícia judicial, uns negócios mais Uhum. cabulosos, assim, né? Mas um laudo de vistoria cautelar de vizinhança, dependendo do tamanho da casa, ele pode variar o valor, mas não menos aí que R$ 750 um laudo, tá, gente? Não. Tem gente que está praticando aí no mercado valores irrisórios para laudos, mas não é correto, tá? Realmente é algo muito, muito chato isso. E é um trabalho simples, mas dá trabalho. Você ir lá fazer Uhum. foto de piso, teto, parede. Gente, é uma vistoria da casa inteira, né? Porque se depois, no futuro, der algum problema com o teu cliente, ele precisar de uma foto da sala, e tu não fez uma foto da sala, porque tu cobrou lá R$ 300 e quis fazer o laudo aqui, ó. Que, Aham. para que serviu o teu laudo? Não serviu para nada. Então tem, no mínimo, gente, no mínimo, casas pequenas aí, no mínimo R$ 750 um laudo, tá? Dá pra cobrar. Interessante. Então, assim, vocês começam a ver que é um valor que tem gente que hoje trabalha o mês inteiro para tirar. Pouco mais que isso, né? Hum. Hoje o salário mínimo está em torno de R$ 1.200, então você é engenheiro, às vezes você já tem seu salário, já trabalha em outra empresa, alguma coisa. Você pode usar essa parte de laudos técnicos também para poder complementar a sua renda. Além disso, né, a gente trouxe aqui a questão do tema de relação disso com a perícia judicial. E a relação que talvez eu listaria que é mais interessante é a questão de usar os laudos técnicos para você ir adquirindo experiência, para você ir começando no mercado. Como a Karine falou, como a gente deixou aqui claro, são laudos mais simples, são laudos mais fáceis, são laudos mais baratos que você consegue cobrar, consegue pegar os seus primeiros clientes e às vezes você nem tem que ir longe para pegar esses clientes. Vamos supor o exemplo do laudo de reforma. Você mora em apartamento, está tendo uma reforma em seu apartamento, o pessoal está buscando, né, fazer uma reforma, alguma coisa. Você pode oferecer o seu serviço tanto para a pessoa que vai reformar quanto para o síndico, porque às vezes o síndico ele não sabe que tem uma norma, né, a 16.280, que cobra isso dele. Se der Uhum. algum problema, ele que vai responder. E às vezes ele não sabe disso. Então, você, engenheiro que sabe disso, você pode ir lá conversar com ele e trazer isso para ele. Falar: olha, eu sou engenheiro, eu moro aqui, consigo fazer até um preço melhor do que o mercado, porque eu sou aqui do prédio também, sou aqui da vizinhança, e estou vendo que está tendo reforma, às vezes até do próprio condomínio. E não tem nenhum engenheiro lá como responsável, ninguém fez laudo nem nada. Você pode vender esse serviço. E aí, quando a gente começa a trabalhar nessa área, pegar os primeiros serviços, inclusive eu comecei com laudos técnicos. Eu fui entrar na perícia meses depois, porque eu conhecia essa área,
até eu buscar sobre perícia, entender como é que funcionava, eu já comecei a vender laudo de reforma, comecei a estudar sobre laudo de vistoria, comecei a entregar esse tipo de serviço, e aí você vai adquirindo mais confiança. Porque quando a gente fala, né, por exemplo, é justiça, perícia judicial, não tem assim, segredo nenhum. Tem segredo nenhum na perícia judicial. O grande segredo da perícia judicial é que você vai ter que estar respondendo o que as partes estão querendo saber e chegar lá no objetivo, na conclusão do seu laudo, que é a solicitação da prova pericial. O segredo lá é esse. E aí, enquanto você está trabalhando para a justiça, por exemplo, cobrando seus honorários, pegando suas primeiras justiças, seja gratuita, seja comum, você pode estar também intercalando com esses tipos de laudos. E aí, daqui a pouco, você está fazendo 2, 3 laudos no mês. Daqui a pouco, você está fazendo 2 perícias no mês. E aí, você que ganhava 4.000 hoje, está ganhando mais 4.000 aqui. Virou um salário de engenheiro, né? Pelo simples fato de vocês estarem trabalhando em uma área que poucos engenheiros conhecem. Qual é a norma que fala do síndico? É a NBR 16280. Anota aí. É a norma aí que fala de laudo de reforma, tá? Ela teve uma atualização, se eu não me engano, teve uma atualização recente dela, acho 2020. Se eu não me engano. Então, dá uma olhadinha lá na norma. Eu até fiz um post bem recente acho que, nossa, é o penúltimo post que eu fiz sobre isso, que eu falo até trago ali o trecho, né, da responsabilidade do síndico e tal. Ah, legal. Legal. Vamos lá. Karine, para um engenheiro hoje ingressar nessa parte de laudos técnicos, o que você listaria de habilidades necessárias, né, para ele conseguir ingressar de forma mais segura, digamos assim? O que o engenheiro precisaria ter? Então, né, para aqui a gente comentou ali para iniciar, que são os laudos cautelares, né, os pareceres ali iniciais. O que você sai da faculdade já é bem suficiente. Claro que essa área não para de evoluir, as normas estão sempre atualizando, então tem que estar sempre aí estudando, sempre por dentro das normas, sempre por dentro de novas tecnologias. E como eu falei, né, os laudos, eles são uma caixinha de surpresa. Então, cada laudo é algo único. É um problema único. Que nem eu fiz um laudo semana passada, que era sobre uma tubulação dentro de um fosso de uma chaminé, de uma churrasqueira. Que a tubulação deu problema. Tipo, quando que tu vai imaginar que tu vai fazer um laudo falando sobre uma tubulação dentro de um fosso? Cada cliente surge com um problema. Cada cliente é único, sabe? Às vezes é algo relacionado a solo, às vezes é algo relacionado com alvenaria, às vezes é algo relacionado com reboco. Então, nós, engenheiros diagnósticos, né, que trabalhamos com esses laudos, a gente meio que é um clínico geral. A gente tem que saber, assim, um pouquinho de cada, para realmente, quando a gente recebeu o problema, né, do cliente, a gente conseguir aí ir desvendando e trabalhando junto com ele. Às vezes vai precisar de um especialista, de um médico aí super especialista, às vezes vai. Mas geralmente o engenheiro civil ele consegue ir desenvolvendo aí, claro, né? Como eu comentei, a gente tem que estar estudando, tem que estar evoluindo, né? Até que atrás de mim tem vários livros, então a gente tem que estar sempre buscando, referenciando, né? Os laudos é sempre bom a gente ter referência para não ser, enfim, né? Contestado, né? Principalmente se for para ir para um processo judicial futuro. Mas as habilidades assim que eu diria seria gostar de estudar, né? Gostar de ler, gostar de estudar, porque realmente a gente está sempre lendo o trabalho de outros colegas, lendo um estudo, um mestrado, lendo livros, né? Agora está sendo muito livro legal, muito livro bacana, tem engenheiro aí se juntando, fazendo uns livros aí bem legais mesmo, porque faltava esse tipo de material para nós. Então, até essa semana passada chegou um livro do engenheiro Romilson, nossa, fala só sobre fachada, revestimento, então muito legal. Não sei se tu já viu, Camila. Eu conheço ele aqui do Instagram, né? Ele tem, acho que um curso de fachada, revestimento, esse Tem. negócio, né? Nossa, eu fiz até não seria um curso, foi bem rápido, assim, foi questão de algumas horas, mas muito legal, muito bacana. Então, tá também, né? Outra habilidade, se comunicar, busca se comunicar, conhecer outros engenheiros,
porque realmente a gente está sempre trocando ideia, sempre trocando aí conhecimentos, trocando às vezes o material legal que a gente encontrou. Então tem diversos grupos bem legais, grupos no Telegram, grupos no Aham. WhatsApp. Então, primeiro, né, gostar de ler, de estudar. Segundo, se comunicar, conversar, né, conhecer outros engenheiros. E terceiro, eu acredito que seria assim ser muito observador, porque para fazer desde do primeiro lá, que seria as vistorias, né, só de para constatar, tu já precisa ser muito observador, realmente estar muito atento, ter paciência, não é ir fazer uma vistoria correndo em 10 minutos, Aham. porque não vai ser um trabalho legal, então vai com paciência, com atenção. Então, seria aí essas três habilidades aí para mim. Legal. E eu vou complementar, né, até nessa questão aqui de comunicar, a questão, gente, da gente estar comunicando, de estar fazendo network, de estar pedindo ajuda. Às vezes, vocês estão entrando nessa área agora, né? A maioria de vocês vão entrar nessa área agora, estão buscando 10 clientes aí, entrar na justiça, entrar fora dela. Às vezes, você vai se deparar com um serviço que você realmente nunca fez, com um serviço que vai precisar, né, de talvez um especialista. Exemplo, estruturas. Um cliente entrou em contato com você para alguma coisa relacionada a estruturas. E você não é um especialista em estruturas. O que você pode fazer nesse caso? Através do networking que você tem, de aprender a se comunicar, falar, pedir ajuda, você pode fazer esse serviço em parceria. Você pode fazer esse serviço junto com outro profissional. E isso é bom porque você vai adquirindo experiência. Isso é bom porque você vai fechando parceria. É aquela coisa, tem um cliente aqui. Quando ele tiver alguém que precisa do que você faz, ele vai indicar você. E aí é aquela via de mão dupla. Então, uma das coisas que eu mais gosto dessa área de laudo, dessa área de perícia, é que a gente consegue trabalhar em conjunto. Então, não é porque recebi uma nomeação, essa nomeação não é da minha área, não é a minha especialidade, né? Digamos assim. Veio algo relacionado a fundações, por exemplo, não é minha especialidade. Eu posso fazer a perícia, mas desde que eu traga alguém que domine aquela área para me ajudar, para me auxiliar. E aí você não perde o serviço. Diferente de outras áreas, por exemplo. Veio aqui, por exemplo, sei lá, um cliente querendo regularizar imóveis. Se você não sabe regularizar imóveis, se você não sabe nem quem regulariza imóveis, ou você vai ter que passar o serviço para alguém, falar, olha, eu não faço serviço, passou. Na parte de laudo é diferente. Você não tem que saber alguém que faça o serviço completo. Você tem que contratar alguém que faça aquela especificidade lá. Uhum. Então a gente consegue estar trazendo isso de uma forma, digamos assim, constante, né? Seja na perícia, seja fora dela. E essas duas coisas, quando a gente fala, por exemplo, perícia judicial, o próprio nome já diz, é na justiça. Quando a gente fala laudos técnicos, a gente está trazendo a parte extrajudicial. Muitas pessoas conhecem como perícia extrajudicial, que é a parte fora da justiça. E o legal é que você pode atuar com os dois. Tem gente que já tem o nome de engenheiro diagnóstico, é aquele mais patologista, que está investindo mais na parte de patologia, que está buscando fazer laudos, né, mais de trazer realmente o diagnóstico daquele problema. E o interessante é que existem várias formas de trabalhar. A gente falou algumas, laudos de reforma, vistoria cautelar, a gente falou, né, perícia judicial, laudo pericial, a gente falou, o que mais? Você falou de inspeção, hoje em dia está em alta inspeção predial, entrega de obra, né, entrega de chave de apartamento, vistoria. Então, é uma gama, né, uma gama aí de serviços que vocês podem postar. Karine, hoje, para alguém que quer começar nessa área, o que você recomendaria dar os primeiros passos deles? Então, recomendaria, como a gente já comentou, né? Os mais tranquilos seria ali os cautelares, então, entrar ali com vistoria cautelar de vizinhança, ou tentar conversar com construtoras para fazer parcerias com elas, enfim, ou que nem a Camila falou, você vender pro proprietário mesmo do imóvel. Mas a própria norma, ela fala que quem precisa, né, cuidar, quem precisa
é quem vai construir, né? Então, geralmente é mais tranquilo conseguir falar isso, vender isso para construtoras, porque as pessoas, né? O proprietário ali, ele é leigo, então até tu conseguir fazer a pessoa entender da importância daquele trabalho, né? A questão do valor também, já é um pouco mais difícil, mas dá para ir pelas duas vias, né? Dá para tentar as duas vias. Então, converse com construtoras para apresentar a eles a vistoria cautelar de vizinhança, também a vistoria de entrega de obra. Já fiz muita vistoria de entrega de obra, porque realmente depois ali, né, 1, 2 anos, com a falta de manutenção, descaracteriza completamente o empreendimento e depois como é que vai... mas foi entregue assim, não foi entregue assim? Geralmente, né, as entregas dos empreendimentos não são aquela coisa como manda a norma, né? Que seria legal, mas não é feito. Então, falta muito documento, falta memorial. Então, é muito bacana trabalhar também com essa assessoria, com essa consultoria aí da parte da entrega da obra. Então, falar com construtoras para vistoria cautelar de vizinhança, entrega de obra, recebimento de chaves. Então, às vezes, fazer uma parceria com corretores, né? Porque eles lidam muito, né, com essas entregas aí, com essas vendas. Então, recebimento de chaves é bem bacana, né? Então, fazer uma parceria aí com corretores e uma parceria bem legal são advogados, né? Para você conseguir trabalhar como assistente técnico, daí já é um pouquinho mais profundo, né? Já exige um pouquinho mais de conhecimento, questão de conhecimento jurídico, né? Para conseguir ali entender como ler um processo, como ler uma inicial, mas também é muito bacana, tanto que eu hoje tenho bastante indicação de advogados, o que é bem legal, e inclusive até advogados me indicando para síndicos, né? Então, às vezes Legal. Outro contato legal também que você pode fazer é falar com síndicos, né? Síndicos profissionais, administradoras de condomínio. Então, assim, dá aí para você tentar alguns caminhos para fazer umas parcerias bacanas e ter um ou dois laudos por mês aí nesse começo, né? Show de bola. Né, complementando essa questão de assistente técnico, né? Pessoal, vocês que ainda não sabem, eu vou falar mais sobre isso na imersão em engenharia lucrativa. Na aula 2 eu vou falar exatamente disso, do perito judicial e do assistente técnico, né? São duas formas aí de você, engenheiro, conseguir atuar. Dentro de cada processo, é possível 3 profissionais de engenharia trabalhar. Um como perito judicial e 2 como assistente técnico. Então, é uma área que, cara, não tem concorrência. Não tem, porque a galera não conhece. A galera não conhece como trabalhar como perito. A galera não sabe que pode prestar um serviço para um advogado. E vocês que estão adquirindo esse conhecimento agora podem ingressar, né? Então, é aquela coisa. Eu gosto de trazer muito a ideia da construção. Camila, show de bola, eu quero começar nesse negócio, mas eu não sei por onde seguir, eu não sei que caminho seguir. Tem que dar o primeiro passo. Uma coisa que todo mundo que passou aqui nessas lives falaram foi: invista em conhecimento, invista em aprender, leia, busca aprender aquilo, vai adquirindo, né? Vai adquirindo aí, vai investindo mais em você. Todos os 5 convidados falaram a mesma coisa quando eu faço essa pergunta. Todo mundo. E o porquê será, né? Gente, na engenharia, assim como, cara, acho que em qualquer área, na engenharia em específico, se você quer entrar em um mercado onde a faculdade não te prepara, você vai ter que correr atrás, sozinho. Então, hoje a gente tem aquela ideia. Eu quero ser perito judicial. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou para o Google, tentar achar informação no Google, eu vou achar um monte de informação solta, não vou saber o que reunir, que caminho seguir, ou eu vou procurar alguém que me dá o caminho das pedras. Eu quero trabalhar com laudo técnico. Ou eu vou para o Google tentar entender que norma que fala disso, o que fala aquilo, isso, aquilo, modelo de laudo, para quem estou vendo, o que é isso. Ou eu vou procurar alguém que me dá o caminho das pedras. Isso é a parte de conhecimento. Isso é você comprar aceleração de tempo. Uma coisa é a gente querer aprender só durante 1 ano. Outra coisa é em 2 meses, você está preparado para pegar seus primeiros serviços. Seus primeiros laudos, suas primeiras perícias. Então, isso é muito importante. Realmente, não é só blá, blá, blá. É importante. Porque se a gente não estuda, você vai ficar defasado. Se você não investe em você, já vem um concorrente seu com bem menos experiência que você,
passando aí na sua frente. Ainda mais hoje na era do digital. Hoje, não tem mais essa de idade. Hoje, não tem mais essa de quantos anos de experiência tem. Tem mais isso, não. Qualquer um pode meter a cara aqui. Ainda mais nessa nossa área, né, Karina? Uhum. Antigamente, há uns 5 anos atrás, os bambambam era só aqueles grandão de 30, 40 anos de experiência. Hoje está cheio da galera nova. Porque a galera nova está metendo a cara, está estudando, tá trazendo informação, está compartilhando informação. Então, gente, começa a fazer isso. Isso daí vai dar né? Vai virar a chave aí de vocês, tenho certeza. Karine, uma coisa interessante, né, que tanto para a perícia, é um negócio que eu sempre trago, e também para o laudo é bom a gente trazer, é a questão que para entrar nessa área não é preciso de pós-graduação. Uhum. Hoje, existe pós de avaliações, né? Existe pós aí de engenharia diagnóstica, e não precisa, né? Não precisa de pós para você ingressar nessa área. Hoje em dia você está fazendo pós, né? O que foi que te fez buscar uma pós, mesmo depois de já ter ingressado nesse mercado? Então, né, a faculdade ali, ela deu uma cansada na minha mente, então eu já sabia que eu não ia querer fazer pós logo depois que eu me formasse, eu já sabia disso. E tinha um pouquinho aí de aversão a pós, não queria, mas estava trabalhando, né, não parei por causa da pós-graduação, que nem a gente comentou, Uhum. né? O conteúdo que a gente traz aí da graduação, ele é raso, mas dá para começar e depois tu vai estudando, vai buscando conhecimento, vai atrás. Fui aluna da Camila, por exemplo, né? A Camila me ajudou aí em algumas dúvidas que eu tive no começo, porque realmente a graduação ela é um mar raso, né? Ela dá aí vários conhecimentos de diversas áreas e daí vai de você se aprofundar nelas. Uhum. Então, mas dá para se aprofundar fazendo cursos pela internet, comprando livros, lendo sozinho. Não precisa especificamente de uma pós-graduação. Eu comecei a fazer a pós-graduação, começou em novembro do ano passado, novembro de 2021, porque coincidiu, foi um momento ali onde foi o engenheiro Felipe Lima e estava lançando a pós-graduação. E era com vários colegas com quem eu já tinha conversado muito por WhatsApp, já tinha feito live, eram profissionais que eu Uhum. já acompanhava há muito tempo. Então não, agora é o momento de trocar ideia, de estar mais perto aí dessa galera. Porque a pós-graduação, o que eu tô vendo é a questão do network, né? O network dentro Total. da pós-graduação é muito importante. Mas também você precisa escolher uma pós-graduação legal, com uma turma bacana, né? Então, quando eu vi essa turma sendo lançada, eu pensei, não estava afim de fazer naquele momento, mas quando eu vi quem que ia estar, quem os seus professores, vou fazer. E realmente é algo muito legal de fazer, é algo muito bacana, mas o que a gente quer deixar claro, né, Camila, que isso não impede nada, né? Não impede Sim. você de atuar como engenheiro diagnóstico, de fazer laudo, só porque você tem ou não a pós-graduação. Né? Claro que hoje eu amo fazer a pós-graduação, realmente uma troca de conhecimento muito legal, mas eu estava aí 5 anos, quase 6 anos, trabalhando com laudo sem ter a pós-graduação. Então, são momentos, né? Momentos da vida, assim. Eu gosto de trazer, né, essa ideia de pós, porque eu passei pelas duas vertentes, né? A primeira vertente, saí da faculdade, já ingressei em uma pós, fiz pós em gerenciamento de obras. Acabou que fiz a pós, trabalhei a metade do tempo do que eu gastei para fazer a pós na área, porque eu não gostei da área. Trabalhei 1 ano com obra, cara, não rolou, não É rolou, isso não que é o gostei, perigoso, né? De já fazer a pós logo que forma, complicado. porque tu nem sabe com que tu gosta de trabalhar. E daí tu vai investir uma grana considerável, e às vezes, tipo, vai jogar na gaveta, né? Mais um. Exatamente, exatamente. Então hoje, né, apesar que eu acredito que assim, não sei, acho que está dando uma mudada. Hoje, com o acesso que a gente tem a cursos de curta extensão, a profissionais de curta extensão, está melhorando o nosso entendimento de antes. Porque antes, cara, o que um formado ia fazer? Ou trabalha, ou vai fazer uma pós. Para você estar se especializando, melhorando seu currículo. Ponto. Hoje, a gente consegue estar melhorando o nosso currículo de forma
aberta. Você não precisa ficar limitado 2 anos da sua vida investindo em algo que não é barato. Hoje, gente, uma pós boa, você não paga menos que, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais. Tem pós de 50 reais por mês. Mas, cara, já que vai fazer, faz o negócio direito, né? Então, você não precisa ficar limitado a esses 2 anos, a esse investimento alto no início da sua carreira. Camila, você é contra pós-graduação de jeito nenhum. Fiz uma pós em gerenciamento de obras, hoje eu estou fazendo uma pós em avaliações e perícias, depois de 5 anos trabalhando na área, mesma coisa da Karine. Depois de 5 anos, eu vi uma necessidade, cara, conhecer mais pessoas, trocar network. E só para vocês terem noção, na pós, eu estou fazendo a pós, né, online, uma vez por mês, e né, sempre na apresentação, coloca a gente para apresentar. O que você faz, o que você é, não sei o que lá, blá, blá, blá. Só para vocês terem noção, lá dentro da pós, aluno meu, estava lá, primeiro aluno meu, um aluno meu aí, acho da primeira turma da mentoria. Depois, um colega de pós virou meu aluno, por eu ter me apresentado lá, falado que eu trabalhava com perícia judicial e tudo mais. E o engraçado da pós dessa área é que muita gente entra nela para querer entrar na perícia. Quando eles se apresentam, eles falam, eu quero entrar na perícia judicial, estou querendo entender mais sobre isso, não sei o que lá. E sabe quando é que a gente aprende sobre perícia judicial na pós-graduação? No 20º módulo. Nossa. O último módulo é de perícia judicial. Na primeira aula eu falei, sou perita judicial, já trabalho nisso há muito tempo. Cara, só para vocês terem noção do poder que é o network, do poder que é comunicar. Então, assim, gente, para ter uma linha aí. Tá começando agora? Pega o que você tem para investir, comece a investir em conhecimentos de curto prazo. Faz um curso de laudo disso daqui, faz um curso de perícia judicial daquilo ali, patologia daquilo ali. Vai abrindo seu leque, vai colocando em prática, vai pegando seus primeiros serviços. Começou a pegar, começou a gostar daqueles serviços, comece a identificar o que tem mais demanda na sua região. Eu estou vendo que avaliações aqui tá bombando. Vai aprender avaliações. Eu estou vendo que patologia está bombando aqui na minha região. Investe em um curso de patologia, para que daqui talvez 1 ano você consiga investir em uma pós para se tornar ainda mais, elevar sua autoridade, tudo mais. Mas é um processo. Não queira dar um pulo, né? E é isso que até eu ia comentar, a questão da autoridade, né? Muitas vezes a gente busca também, né, a pós-graduação pela questão do título, porque faz diferença em algumas portas aí que a gente quer entrar, né, em alguns lugares. Sim. Então, por isso que também a gente acaba optando por fazer, mas é algo realmente que vai do momento de cada um, que nem um ali compartilhou, né? Não tem como a gente dizer para você, faz, não faz. Mas nesse começo, tenta fazer coisas que vão te deixar mais perto e vivenciar se você gosta daquilo ali ou não. Eu cheguei a fazer cursos rápidos de orçamentação, já vi que eu não gostei quando eu fiz, então já foi algo, não curti, isso aqui não dá. E eu fui em muitas palestras, né? Era antes da pandemia, agora tá voltando, né? Então, gente, não tem mais desculpa para não participar. Mas eu participava de muitas palestras, ouvia as pessoas, né, sobre o cotidiano delas, porque realmente a gente não sabe, a gente sai da faculdade muito, né, com um mundo aí de possibilidades, mas a gente tem que começar de algum lugar, a gente tem que começar a experimentar para saber se gosta ou se não gosta. Então, realmente, não precisa, nesse começo, se você não tem, investir, né, esse dinheiro numa pós-graduação. Vai fazer cursos, vai fazer aí workshops, né, que também está bem alta, e vai descobrir o que te agrada. Perfeito. E o interessante também é que, por exemplo, né, nessa área de laudo, nessa área de perícia, a gente começa a entrar na área. Depois que você entra na área, você vai começando a enxergar outras oportunidades dentro das áreas. Para vocês terem noção, né? No meu caso, depois eu quero saber como é que foi o seu. Eu comecei com laudo extrajudicial, comecei a aprender laudo de reforma. Olha só, foi em 2017, tinha pouco tempo que a norma tinha sido lançada. Então, era algo que estava começando a crescer no mercado. Comecei a aprender aquilo, comecei a vender serviço daquilo. Depois, passou alguns meses, eu comecei a ouvir falar de perícia judicial. Até já contei essa história, né? Segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também.
Comecei a entrar na perícia. Lá dentro que eu descobri assistente técnico. Falei, uai, então tem como trabalhar como assistente técnico? Ah, quando você é perito judicial, você pode trabalhar com avaliações de imóveis. E aí você começa abrindo o seu leque para as oportunidades. Que às vezes, né, a gente não enxerga as oportunidades porque não escuta, não vê falar, não está no nosso cotidiano. A partir do momento que você começa a entrar, você começa a ver mais sobre essas oportunidades. Ah, laudo técnico, primeiro laudo de reforma, laudo de vistoria, depois já laudo de entrega de obra. Tem gente que até hoje não sabe que tem um certo laudo que faça isso. Inspeção, laudo de avaliação, e aí vai aumentando o leque. Então, pessoal, uma recomendação aí para vocês é começa. Começa mesmo com o que você tem hoje. Tem o que hoje? CREA. Tem o criativo, você é arquiteto, tem o calativo. Coloca a cara a tapa, começa a entrar. Por que eu sou fã da perícia judicial e eu trago ela aqui para vocês? Porque com a perícia judicial você entra, tem o processo lá, tem o tempo, né, para você conseguir a aprovação. Tem gente que é aprovada em um dia, tem gente que é aprovada em uma semana, tem gente que é aprovada em um mês. Você tem esse período para você já estar lá. Já tem um ovo naquela cesta. Depois, já tem mais um ovo na cesta de laudo de reforma. Depois, já tem mais um ovinho na cesta de laudo de vistoria. Depois, você vai melhorando, entrega de obra, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E aí, daqui a pouco, você está fazendo serviços, trabalhando em casa, porque nenhum precisa de escritório. Você não precisa investir alto para isso, porque a gente até falou aqui, né? Fiz uma live com a Marília, onde a gente falou de patologia, sobre equipamento. Porque às vezes a gente acha, patologia tem que ter aquele monte de equipamento caro. E não precisa. Então, para você começar, começa com que você tem uma trena laser, um fissurômetro, né? De início, resolve sua vida. Ainda mais em vistoria. Em vistoria só precisa literalmente disso, né, Karen? E saber fazer o laudo. É que nem eu até já comentei, né, em alguns posts e lives. Hoje em dia todo mundo sai da faculdade com um computador e um celular. Então, para tu fazer o curso, tu precisou disso, infelizmente, né? Às vezes a gente até ali, né, na época da graduação é doído, é sofrido, mas tem que ter. A gente teve que correr atrás, ter um computador, ter um celular. E você precisa disso para fazer um laudo, né? Muitas vezes. Então, realmente tem que começar para ir vendo as necessidades e se encaixando e se moldando aí com o que for aparecendo, que os teus clientes forem solicitando. É o que a gente já tem, né? Todo mundo tem computador, todo mundo tem um smartphone, então você tá feito. Olha que interessante, né? O Wilson falando aqui, ele tá fazendo uma pós em avaliações e perícias e já tá com um cartão separado para ser mentorado, né? Da mentoria aí. E para você que ainda não separou seu cartão, dia 6 de junho, prepare seu cartão de crédito para fazer parte da mentoria Engenheiro Perito, tá? E lá a gente aborda toda essa parte da perícia judicial e também a gente traz laudo de reforma, a gente traz laudo de vistoria. Inclusive, Karine, já vou fazer um convite para você. Quero que você vá lá dar uma aula para os mentorados sobre essa área de laudos técnicos, como que eles também podem entrar nessas áreas de entrega de obra, até mesmo inspeção, né? São os dois assuntos que eu não abordo lá. Então, o convite está feito aí. Uma vez por mês a gente traz convidados lá. Ah, legal. E vão marcar uma agenda para que você consiga lá dar uma aula para o pessoal. Poxa, topo, com certeza. Então, a gente vai marcar direitinho. Para a gente, né, ir para o final aí, Karine, se eu fosse pedir você para listar, sei lá, três coisas que você diria para quem está querendo entrar nessa área agora, em junho, meio do ano ainda de 2022, o que você diria para o engenheiro que está tomando a decisão para entrar nesse mercado agora? Esse mercado é um mercado muito bacana para quem quer empreender, né? Quem quer ser dono do seu nariz, da sua empresa. Eu acredito que é uma área bem... Claro, né? Todo começo é difícil, mas essa é uma área que vai ser bem legal porque ela é uma área mais ampla, assim, né? As possibilidades são mais abertas, como
eu acredito que eu poderia dizer assim. Então, quem está pensando, eu acho uma área bem bacana para empreender, tanto novo, velho, mulher, homem, acho que realmente é uma área bacana para empreender. Quem também está pensando e é uma área que ela é bastante dinâmica, então vai ter dias que você vai estar na rua fazendo vistoria e vai ter dias que você vai estar no escritório, então não é aquela agenda maçante, né? É sempre a mesma coisa. Uhum. Não, realmente uma rotina aí bem diferente. Isso acho que é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu não gosto de ficar debaixo do sol, mas também não gosto de ficar só trancada dentro do escritório, né, na frente do computador. Então, Aham. trabalhar com laudo tem essa dinâmica, essa possibilidade. E outra coisa também é que cada cliente, cada problema é um problema, é algo diferente. Então é muito instigante, assim. Todo trabalho Total. tu tem que estudar, tu tem que buscar, é novidade. Então, assim, eu não sou suspeita para falar, né? Porque eu amo trabalhar com laudo, com perícia. Mas aí, quem tá na dúvida, seriam essas aí as coisas que eu destacaria. Show de bola, que legal. Karine, então, primeiramente, obrigado, né, por ter aberto aí um tempinho para vir bater esse papo, ainda mais na correria que você tá. Agradeço aí pela disponibilidade. Tenho certeza que abriu a mente aí da galera por uma área aí que, cara, a gente não vê falar por aí. Até aqui no Instagram não tem muita gente falando do laudo técnico em si. O pessoal fala mais Uhum. da engenharia diagnóstica, abre mais, patologia, isso, daquilo. Agora, a parte do laudo técnico também não tem muita gente. E você está fazendo um incrível trabalho, já tem tempo que ela me está te falando isso, tem acompanhado e realmente está ficando um negócio bem, Ah, bem legal. interessante. E, cara, só continua, né? Não para, vai fundo, que tem um caminho bem brilhante ainda aí para você, tá? Obrigado mais uma vez pela presença. E, pessoal, antes de tudo, segunda-feira, às 8 horas, ao vivo, gratuito, imersão em engenharia lucrativa. Se você ainda, não é possível que tem 10 dias que eu estou fazendo live e você ainda não se inscreveu na imersão. Vai no link do meu perfil agora, agora. Acabando a live, vai lá no meu perfil, clica no link, se inscreva, entra no grupo de WhatsApp, porque tem um presentão lá para você na descrição do grupo, tá? E segunda-feira a gente tem um encontro. Karine, despeça aí. Gente, boa noite. Muito obrigada aí por sexta-feira estar com a gente. Gente que ainda não me conhecia, né? Me siga no Instagram, YouTube aí, vídeo toda quarta-feira. Boa. Então me acompanha lá também no meu canal no YouTube, Angie Karine Baptista. E foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa, se precisarem, também pode me procurar, direct. Tamo junto.